Eu expulsei a minha sogra pelos cabelos do hospital. Será que eu tô errado? O que você faria no meu lugar? Eu sou casada com meu marido, já vai fazer 7 anos, e recentemente nós tivemos o nosso primeiro filho. A minha sogra, claro, sempre aquela mulher super intrometida, mas graças a Deus meu marido sempre colocou ela no lugar dela, e nunca foi uma coisa que atrapalhou o nosso relacionamento, porque como eles dois já eram pessoas assim muito distantes uma da outra, né? Meu marido saiu da casa dela quando ele tinha 18 anos, porque nem ele mesmo aguentava ela. Então ele já tem um relacionamento meio distante, e eu e ela a gente teve pouco contato assim durante a vida, de eu ir na casa dela, era realmente só em datas comemorativas, e como ele já sabia a mãe que tinha, então o nosso relacionamento foi fácil de seguir, porque ele nunca deixou ela atrapalhar. Só que as coisas deram uma piorada quando o nosso filho nasceu, porque ela queria estar o tempo todo perto, ela queria estar dando pitaco, ela queria ajudar a criar, queria ajudar a cuidar, porque era o primeiro neto dela, ela tinha que estar perto tudo, e eu sempre dando um chega pra lá nela. Quando eu saí da maternidade, ela queria ficar comigo em casa. Queria me fazer companhia, me ajudar, queria cuidar e tudo, só que eu acabei não aceitando. Apesar de que seria uma ajuda e tanto naquele primeiro momento, mas eu não aceitei porque eu já sabia que não ia dar certo. A gente ia se desentender, a gente ia brigar, ela ia querer questionar tudo que eu tava fazendo. Então eu resolvi não aceitar e decidi ficar sozinha, cuidando, né, no tempo que meu marido estivesse trabalhando. Peguei licença maternidade do meu trabalho e resolvi fazer tudo sozinha. Só que eu, mãe de primeira viagem, e acredito que pode ter acontecido com outras mães de primeira viagem, eu ficava muito preocupada, então eu ficava o tempo todo atenta. Qualquer tosse que meu filho tinha, eu já queria levar ele pro hospital, porque eu pensava que estava acontecendo alguma coisa. Tinha muito medo dele ficar doente ou coisa assim, então eu tava sempre muito atenta. E aí até que teve um dia, onde foi quando eu voltei a trabalhar, né? E aí eu tive que contratar uma pessoa, uma babá, pra ficar com o meu filho no período que eu e meu marido estivéssemos trabalhando. E aí eu já tinha uma pessoa que eu já conhecia de muitos anos, sabe? Que confiava muito. E chamei, perguntei se ela queria trabalhar de babá pra mim, ela aceitou e assim foi. E aí teve um dia onde o meu filho, ele acordou meio enjoadinho, sabe? Ele tava meio pra lá, meio pra cá. A gente sente quando o nosso filho ele não tá 100% normal. Mas até então não tinha nada. Até então ele só tava meio enjoado assim mesmo, não queria mamar, tava meio assim. E nesse dia em específico eu tinha um negócio muito importante no trabalho que eu não tinha como faltar. E aí foi que eu falei pra menina, né, pra moça que eu tinha contratado pra ser babá. Falei, olha, fica de olho nele. Se de repente você sentir qualquer coisa diferente, você me avisa de imediato. Ela, não, tudo bem, não se preocupa. E nisso eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no trabalho, eu acabei entrando numa reunião, e aí eu botei meu celular no silencioso, né, porque eu ia fazer uma apresentação e botei na bolsa. E aí tá, fiz a apresentação tudo, até que quando eu saí, essa reunião ela demorou mais ou menos umas 2 horas de tempo. Quando eu saí, eu peguei o celular e eu vi que tinha várias ligações perdidas da babá do meu filho. E aí eu comecei a me desesperar, né, peguei o telefone e retornei na mesma hora, e aí ela falou que ele tinha pegado uma febre, que do nada ele tinha ficado com uma febre muito alta, ele tava tossindo muito, e aí ela tinha levado ele pro hospital. Meu filho, graças a Deus, ele sempre teve plano de saúde, ela tinha ido pra lá com ele, me avisou que já tava pra lá, que era pra eu ir pra lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o meu marido já estava lá, porque ela avisou eu e ele, né? E meu marido já estava lá. E meu filho estava sendo atendido pelo médico. E aí, como eu falei, mãe de primeira viagem, né? Eu tava totalmente desesperada, tava com medo do que podia acontecer, eu tava nervosa, eu tava chorando, porque a gente fica logo com medo, a gente pensa logo o pior. E aí não demorou muito, quem chega no hospital? A minha sogra. Quando ela chegou, eu fiquei, quem foi que avisou essa mulher, né? E aí foi que meu marido falou que eles estavam juntos, que ele tinha ido na casa dela, levar umas compras que ela tinha pedido, e foi bem na hora que a babá ligou pra ele, e aí ele tava com ela acabou escutando e seguiu ele no carro. Aí, ok, nisso ela começou. Onde é que tu tava quando teu filho tava passando mal? Porque tu tem que reparar, não sei o quê. Ela começou a falar várias coisas pelo fato de eu ter ido trabalhar. Até que o médico veio, né, e falou que o meu filho estava com suspeita de pneumonia, que eles iam fazer mais exames, que ele estava com suspeita de pneumonia. E aí, gente, eu já presenciei muitas crianças morrerem por conta disso, sabe? Então, eu me desesperei muito no momento que ele falou que era uma suspeita de pneumonia. Me desesperei, sabe? Eu fiquei totalmente transtornada. E nisso a minha sogra começou a falar que a culpa era minha. Que eu não sabia cuidar do meu filho, que se meu filho tinha pegado aquilo porque alguma coisa de errado eu tinha feito, porque eu não servia pra ser mãe, que ela ia entrar... Vocês acreditam? Ela falou que ela ia entrar na justiça pra pedir a guarda do meu filho porque eu não servia pra cuidar dele da forma correta. Quando ela falou isso, eu simplesmente perdi totalmente a razão, perdi totalmente o controle, puxei ela pelos cabelos e saí arrastando ela pra fora do hospital. Gente, nós já estávamos num momento onde estava tudo muito delicado, estava todo mundo preocupado, nós estávamos com medo e tudo. E a mulher, em vez de calar a boca dela, ou pelo menos dar só apoio, ela começa a falar que a culpa é minha, que eu não servia pra ser mãe, mas o que mais me irritou foi ela dizer que ia entrar na justiça pra pegar a guarda do meu filho, porque eu não sabia cuidar, porque eu não servia pra ser mãe. Ali eu perdi totalmente a minha razão, perdi totalmente o controle, e acabei puxando ela pelo cabelo e mandando ela embora, que era pra ela ir embora dali, que ela não tinha nada pra fazer ali, que eu não queria ela ali, e fui arrastando ela pra fora do hospital pelo cabelo. E aí, claro, meu marido, as outras pessoas que estavam perto, foram pra tentar apartar a nossa briga, mas eu não sei de onde eu tirei tanta força que não tinha quem me tirasse de cima daquela mulher. E ela gritando, me chamando de maluca, me chamando de doida e tudo. Até que eu cheguei lá fora com ela e gritei, comecei a gritar mandando ela embora, que ela não tinha nada pra fazer ali, que eu não queria ela ali. E aí meu marido ficou falando que era pra ela ir embora, que ele também não queria ela lá, que ela tava exagerando. E aí ela disse que ela ia, ela começou a chorar, né? Ai, porque eu só tô preocupada com o meu neto, não sei o quê. Começou a se fazer de vítima e foi embora dizendo que ia me processar pela agressão. Mas, sinceramente, eu não tava nem aí. E aí voltamos pra dentro do hospital. Eu tava muito nervosa. A gente tiveram que me dar calmante. Foi, assim, um caos. Enfim, resumindo pra vocês, meu filho tava, assim, com pneumonia. Saiu, né, os exames, ele estava com pneumonia, mas graças a Deus ele recebeu todo o tratamento, a gente cuidou direitinho, e ele pôde voltar pra casa. A minha sogra passou dias me ameaçando, dizendo que ia me denunciar, e o meu marido falou pra ela que se ela fizesse isso, se ela entrasse com um processo contra mim, que era pra ela nunca mais contar com ele pra nada, que ela nunca mais ia nem ver ele na vida dela. E aí ela não fez. Acho que ela só não fez justamente por causa dele. Mas, tipo, gente,
sabe, tem pessoas que vêm pra infernizar a nossa vida, né? Tem pessoas que vêm pra atrasar e perturbar a nossa vida. Hoje em dia, eu e ela, a gente já não tinha muito contato. A gente tem menos ainda. Às vezes ela manda uma mensagem, ela diz que quer ver o neto, eu falo que ela pode vir, mas ela só vai ver se for comigo, na minha presença. Que de casa ela não vai levar ele, que ele também não vai pra casa dela. Enquanto pelo menos ele não soubesse defender. E aí, de vez em quando ela vem, ela traz uma coisinha, um mimo, tenta puxar assunto comigo, mas eu não dou muita confiança, porque pra mim ela ultrapassou todos os limites. Mas enfim, essa é a história de hoje. A madrinha da minha filha não apareceu no dia do batizado dela. E as pessoas ainda ficaram com raiva de mim porque eu resolvi trocar de madrinha. Pois bem, eu tenho uma filha, é a minha primeira filha, e eu tenho outros irmãos. Na família da minha mãe existe uma tradição de que o primeiro filho, a madrinha ou o padrinho tem que ser alguém da família, algum irmão ou alguma irmã. E isso é uma coisa que acontece desde a minha avó. A minha avó, quando teve a minha mãe, a madrinha dela é uma tia dela, né, que era irmã da minha avó. A minha mãe, quando teve a minha irmã, ela pegou uma irmã dela também pra ser madrinha da minha irmã, que é a mais velha. E aí, quando eu engravidei primeiro com a minha irmã, a minha mãe falou, olha, você tem que botar a tua irmã pra ser a madrinha. Sinceramente, era uma coisa que eu não concordava, que eu não queria, até porque a minha irmã, digamos que nós não somos, assim, tão amigas, e eu tinha outras pessoas que eu gostaria que fosse madrinha da minha filha. Mas sabe quando você faz as coisas, assim, por não querer causar intriga, pra querer agradar a família, pra não querer causar confusão? Era exatamente isso que eu pensei, falar, vou colocar a minha irmã pra ser, e depois, se eu tiver outro filho, eu coloco a pessoa que eu quero colocar pra ser madrinha. Concordei, né? Nisso, a minha irmã concordou também, e a gente começou a fazer aqueles preparativos, porque na igreja católica você tem todo o preparativo, tem aquelas reuniões e tudo. É todo um negócio pra você conseguir batizar o seu filho ou a sua filha. E isso a minha irmã frequentava, tava tudo certo. Até que chegou no dia do batismo, né, que ia ser no domingo de manhã. Já tava tudo pronto, a gente tinha preparado um bolinho, um café da manhã depois pra receber a família. Tava tudo certo, tava tudo maravilhoso, tudo ajustado. Só no ponto de realmente chegar na igreja e batizar a minha filha. Chegou na hora do batizado, a minha irmã simplesmente não apareceu. E a gente ligava, ela não atendia o telefone. E de primeiro momento a gente pensava que tinha acontecido alguma coisa, porque ela não tinha voltado pra casa da minha mãe pra dormir. Ela tinha saído na noite anterior, mas não tinha voltado pra dormir. Então naquele primeiro momento a gente começou a pensar, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então todo mundo começou a se preocupar porque achava que tinha acontecido alguma coisa muito grave. Só que aí passou um tempo, ela atendeu o telefone. Ela tinha saído na noite anterior, tinha ido pra cachaçada com os amigos dela, tinha ido dormir na casa não sei de quem e tinha perdido a hora. Porre, tava bêbada, com ressaca, tava com tudo e simplesmente deixou de ir. E eu não pude batizar minha filha naquele dia, porque não tinha madrinha. O padre não quis batizar, até porque, como eu falei, tem que ter toda a questão da preparação. Não podia simplesmente substituir ela ali na hora. Eu fiquei muito irada, de raiva. Porque ela já sabia que ela tinha esse compromisso no dia seguinte, cedo. E mesmo assim, ela escolheu ir pra festa, escolheu encher a cara e escolheu dormir até mais tarde. Eu, tipo assim, gente, se uma pessoa vai sair, vai encher a cara e tudo, por mim, vá. Desde que eu consiga arcar com seus compromissos no dia seguinte. Então eu fiquei com muita raiva dela e na mesma hora eu retirei o convite. Falei que eu não queria mais que ela fosse a madrinha da minha filha. E aí eu fui escolher a pessoa que eu realmente queria que fosse, que era uma amiga minha, que ficou super feliz. A gente teve que iniciar todo o processo de novo, que levou meses pra poder batizar a minha filha. E detalhe, depois de tudo isso, a minha mãe não apareceu no batizado, minha irmã não apareceu no batizado, algumas tias minhas não apareceram, no café da manhã que a gente preparou pra fazer depois, não apareceram. As únicas pessoas que apareceram foram as pessoas da família do meu marido e alguns amigos nossos, mas as pessoas da minha família não apareceram. Tudo isso porque eles falaram que eu estava exagerando e que eu estava quebrando uma tradição. Sendo que quem quebrou primeiro foi a minha irmã de não ter aparecido no dia. Aí vocês vão me dizer assim, tipo, eu tenho que colocar essa pessoa pra ser madrinha, eu tinha que colocar essa pessoa pra ser madrinha da minha filha, sendo que na primeira vez ela escolheu não aparecer no dia. Pra mim, isso já era um sinal de que eu tava errando na decisão, de que eu tinha que fazer realmente o que eu queria e não o que os outros queriam. A minha mãe ficou super chateada comigo, como eu falei, ninguém apareceu no dia depois. Mas depois eu conversei com a minha mãe e tudo. Mas mesmo assim, até hoje, ela fica jogando na minha cara que eu quebrei uma tradição. E fica falando que quando eu tiver um próximo filho, a minha irmã tem que ser a madrinha. Mas, sinceramente, eu já até pensei na minha cabeça que nunca vai ser. E quando eu tiver um próximo filho, eu já tô até imaginando a próxima onda que vai ser por conta disso. Mas é muito, muito, muito ruim as pessoas criarem uma tradição dentro da família e quererem obrigar todo mundo a participar. Eu acho que esse tipo de coisa só participa quem quer. Quem verdadeiramente sente que quer fazer parte daquela tradição. E quem não quer, só deveria ser respeitado, sabe? Agora as pessoas criam um negócio dentro da família e querem que todo mundo siga. Aí realmente fica um negócio muito chato. Mas enfim, essa é a história de hoje.